Nos episódios passados, Ren era um membro do grupo do herói, mas foi expulso por sua classe ser de um domador. E sempre precisava ser salvo, e por isso decidiu desistir de matar o Lorde Demônio e virar um aventureiro. Mas no meio da missão encontra uma espécie rara de gato, Kanade, assim formando um pacto com ela, ficando mais forte a cada pacto feito. E em outra missão, junto com Kanade, tiveram que lutar contra um dragão. E após derrotá-lo, ela, por vontade própria, decidiu segui-lo. E acabou fazendo pacto com ele também, ficando muito mais forte, conseguindo até derrotar o herói após zoar suas amigas. E em sua última missão, era encontrar o escudo sagrado para o herói, e conseguiram isso rapidamente, mas queria ajudar a elfa, que perdeu sua irmã para o Cavaleiro das Sombras. Vídeo completo nos card. Tá vendo esses desenhos aí na tela? Sim, fui eu que fiz. Quer aprender a fazer desenhos como esse? Fica até o final do vídeo que eu te explico. Ou pode clicar no primeiro link dos comentários. E a existência do Cavaleiro das Sombras é que removam a barreira antes do pôr do sol, senão matará sua irmã Runa. E acham um cavaleiro com a runa amarrada, então os três vão pra cima dele, mas os feitiços de Ren não funcionam. Mas era só uma distração para baterem nele, com o cavaleiro achando até que ele é o herói, mas descobre que isso foi um pedido da fada e vai matar a refém. Mas Tanya salva ela, e os dois aproveitam para tentar derrotar aquele cavaleiro, mas ele está usando um ataque que pode acabar com a floresta. E por isso Ren teve uma ideia, e vai usar as abelhas para distraí-lo, que deu tempo de Ren liberar o poder de Kanade, que consegue derrotar aquele cavaleiro em um ataque, graças a um feitiço da classe Domador, que aumenta temporariamente as habilidades. E aparece Tanya com Runa no colo, dizendo que esse feitiço é uma magia perdida, mas ele apenas aprendeu em sua cidade. Então decidem apenas comemorar, com ela acordando bem de boa. Depois disso, as duas agradecem a ele, dizendo que se não fosse por ele, aquele cavaleiro poderia estar fazendo coisas pervertidas. E as duas começam a se zoar, mas decidiram deixar aquele lugar, já que não podem viver com pessoas que abandonaram a Runa e não sabem sobre o mundo exterior. E por isso Kanade dá a ideia de irem com eles. E as outras duas também concordam com a ideia, com a elfazinha toda tímida querendo ir com ele, e a irmã aceitando de boa também, e por isso, ele também deve fazer pacto com elas, mas ele não tem tanta confiança em domar elas, já que nunca domou fadas, mas mesmo assim, vai tentar. E fica pensando em que estrutura irá usar, e já prepara o feitiço de pacto, conseguindo firmar esse pacto com sucesso. Mas ele acabou ficando exausto, e sobrou para elas segurarem ele, deixando Tanya e Kanade com ciúmes. Ren foi até o herói sozinho, e as amigas dele ficaram apenas olhando de longe, e nem eles acreditam que ele conseguiu o escudo em 2 dias, e só acreditam após conferirem com magia. Mas o herói acaba percebendo as elfas, e Ren apenas cobre elas, e quer seu dinheiro antes de ir embora. Mas quando estava indo, o Calvo pede para ele voltar para o grupo, que deixa até o herói puto, mas eles precisam do Ren de volta. E ele teve sucesso na floresta onde falharam. E todos os membros do grupo acabam aceitando essa ideia, e podem prometer um bom salário e tratamento, e podem voltar a ser companheiros. Mas é claro que Ren recusa, já que conseguiu tudo o que queria, e todos do grupo do herói ficaram indignados, mas o herói não consegue esquecer de toda aquela humilhação e vai tentar eliminá-lo. As elfas perguntam se só o herói pode vencer o Lorde Demônio, então Ren fala que as velhas lendas dizem que o Lorde Demônio usou seu poder para controlar os humanos, e o primeiro herói fez o pacto com os deuses para derrotá-lo, e assim tomou o sangue deles, e desse jeito derrotou o Lorde Demônio, e trouxe paz ao mundo, que significa o sangue dos deuses está no corpo do herói. E que todos têm limite, mas o herói não, e pode conseguir força ilimitada. Sendo isso um rompedor de limites, o poder para derrotar o Lorde Demônio, e mesmo ainda sendo fraco, irá ficar forte para derrotá-lo. Então a elfa diz que Ren é como herói, já que cada pacto ele conseguiu o poder daquelas espécies. E cada vez fica mais forte, já ultrapassou os limites humanos, e que isso é tipo uma habilidade do herói. E todos acreditam que ele é capaz disso, mas isso não é como aqueles trabalhos. E vai envolver muitas pessoas, e ainda não sabe o que fazer, e vai aproveitar esse tempo para pensar sobre isso. Enquanto comia, percebem que precisam ir atrás de equipamento para Ren, mas as elfas ficam grudadas nele, com medo dos humanos, e também precisam de um tempo para se acostumar com isso, e aparece um povinho que Tanya derrotou, mas eles estão ali para mostrar seu respeito por ela, aumentando até o ego de Tanya, e Kanade está ganhando uma maçã, já que ajudou uma senhora um dia desses. E aparece umas crianças dizendo que Ren conseguiu mais esposas, deixando aquela elfa cheia de vergonha, e ainda são chamadas de bonita por elas. Uma delas fica toda felizinha, e a outra com o ego inflado, e vai mostrar seu verdadeiro poder, mas antes disso Ren interrompe, já que se elas usarem magia, suas asas aparecem, e chegam no lugar onde irão comprar os equipamentos, e Runa já quer dar a ideia a comprar um chicote, já que com isso pode fazer muitas coisas, que a deixa a elfazinha cheia de pensamentos errados. Ren escolhe apenas uma faquinha, e sente que tem algo nela, e chega um cara com muito dinheiro querendo comprar a melhor arma, e o anão pega apenas qualquer espada, e dá a ele. Então Ren questiona o anão, dizendo que aquilo é uma ótima peça de exibição, mas falta algo para o combate.
E não só ela, mas como todas as armas da loja, que deixa o anão animadão, sendo as armas que ele faz no seu tempo livre. Mas também tem as armas que ele faz utilizando a alma, sendo as armas de outro nível. E aquelas armas são teste com o cliente, já que todo mundo apenas dá o dinheiro e pede uma arma boa. E mesmo armas que colocou seu coração, eles jogam fora quando encontram um novo modelo. E se sentiu um idiota por isso, já que para armeiros, armas criadas por eles são como filhos. E Tanya sabe como é isso. Ren só percebeu a diferença graças à sua classe de domador, já que adquiriu o hábito inconsciente de observar tudo ao seu redor. O anão acabou gostando dele, e faria até uma arma personalizada para ele, mas o problema é que está sem material. Então vão até a guilda e encontram todos animados, pois o herói está recrutando um integrante de apoio para seu grupo, que deixa até Ren deprimido, mas graças às suas garotas, ele fica mais tranquilo. E a recepcionista pergunta quem são aquelas novas garotas, e logo após elas se apresentarem, Runa diz que eles têm um relacionamento muito profundo, que deixa até a recepcionista com medo, mas hoje Ren só foi ali aceitar um trabalho, sendo a investigação de uma mina. Uma missão feita diretamente pelo anão, que precisa de um minério específico que dura a vida toda. E mesmo sendo algo raro, os ancestrais do anão deixaram uma mina disso. Mas ultimamente não encontrou nada nela, e Ren suspeita que tem algum problema com a mina, com todas elas apoiando ele para investigar o problema da mina, deixando até o anão feliz por dentro e de pagamento vai querer só a arma que ele vai fazer, que deixa ele até feliz por fora também. O caminho até a mina não é tão longe, mas as irmãs elfas já estão quase morrendo, pois são fortes com magia, mas falta de resistência física. Mas Ren sabe onde tem um laguinho e vão para ali para descansar, com todas querendo brincar no laguinho, e enquanto isso Ren vai ficar descansando. Mas enquanto se divertiam, algo encostou em Kanade, e ela acabou soltando um gritão. E por isso Ren já foi atrás, mas tinha sido apenas um peixe, que deixa ele todo envergonhado pelo que viu. E as outras sem acreditar, e por isso ele vai fazer qualquer coisa, mas elas apenas querem que ele haja normalmente, já que sabem que não foi culpa dele. E elas só sentiram um pouco de vergonha. Após chegaram na mina, ainda não irão entrar, já que podem ter ladrões lá dentro, e um guia percebe a presença dele, mas os bandidos eram muito fracos, e só desmaiam, e as elfas conseguem ver as memórias deles. E descobrem que tem um grupo de bandidos lá dentro roubando o minério, e todos eles são aventureiros. E como foram úteis, querem um cafuné de compensação, que deixa elas animadonas, e finalmente irão entrar na mina. Mas os inimigos sabem da sua presença, por causa da águia, e deve ter um domador de feras entre os inimigos. E ao entrarem já começam a ser atacados, mas as elfas bloqueiam os ataques mágicos e prendem as magas. E Tanya e Kanade apenas vão pra cima dos outros, e agora só falta o líder. Então Ren só mete um socão nele, mas o cara não vai desistir, até fazer o anão pagar, e invoca um monstro de rank B, que só conseguiu domar porque encontrou ele filhote. Mas com os ataques dele, a caverna pode desmoronar, então as mulheres irão tudo para fora, e Ren irá cuidar das coisas lá dentro. Mas Kanade acaba ficando preocupada e voltou para ajudá-lo, e as outras ficaram cuidando dos bandidos. Mas Ren quer cuidar da besta sozinho, e Kanade vai capturar o chefe, já que se capturarem ele, a besta vai parar o ataque. Ren já decorou o padrão da besta, mas tem que ser rápido, senão a caverna pode desmoronar. E para fazer isso, teria que usar seu poder total. Kanade capturou o chefe, mas ele prefere morrer do que tirar a ordem. E Ren nem sabe mais o que fazer, então Ren lembra das suas companheiras, e acredita em sua força, conseguindo domar a besta de outro, sobrescrevendo o controle dele. Algo que era pra ser impossível, mas Ren é capaz disso, graças às suas companheiras. Por isso, o chefe fica puto e começa a dar ordem para a besta igual louco. Então ela vai pra cima dele, e para ele não morrer, Ren teve que matá-la. Todos os bandidos tinham rancor do anão por causa das armas, porque outros aventureiros perceberam que eram armas fracas, e por isso decidiram se vingar roubando os minérios, já que assim acabaria com o orgulho dele, que deixa até o anão triste por isso, pois foi desonesto com as armas e com os clientes, e que talvez seja um fracasso. Mas Ren motiva ele para colocar seu coração em todas as armas e para ele recomeçar do zero, que fez o anão abrir os olhos e agora será sincero com seus clientes, e para esse recomeço irá fazer uma arma a ele, com Ren pedindo uma adaga e uma manopla, e conta sua ideia para o anão, e enquanto ele faz as armas, dá a ideia de tirarem uma folga. Ninguém está passando no teste do herói, já que ninguém consegue domar mais de um animal, e nenhuma espécie suprema, com aquele domador falando que é impossível fazer isso, mas várias pessoas tiveram um requisito mínimo de suporte. Mas o herói não consegue parar de compará-lo com Ren, e enquanto isso estão parados sem poderem retornar à jornada. E por isso tentou convencer o herói, mas ele já está muito puto, então como uma serva de Deus irá aguentar isso? E por sorte ainda consegue se libertar para o descanso. E o herói, antes de salvar o mundo, tem que fazer uma coisa, eliminar o Ren. Ren foi ver o que aconteceu com aqueles bandidos e eles perderam sua licença e foram condenados a trabalho. Mas tivesse sido aqueles crimes seria outra história. E Ren acaba saindo deprê da guilda, mas as elfas conseguem animar ele. E antes de ir embora, darão uma volta e pela primeira vez provam cachorro quente.
e ficam viciadas e agora podem se gabar para Kanade e Tanya. E lembrou de perguntar sobre a habilidade que ele ganhou ao fazer pacto com elas. Mas ele não sentiu nenhuma diferença, então elas acham que ele deve ter aprendido magias elfas. Tipo a magia definitiva, magia muito melhor que a magia avançada, e que só fadas podem usar. E que talvez ele consiga, e que a estrutura dos feitiços devem aparecer em sua mente. Mas ele não consegue sentir nada, então ele as consola, dizendo que gosta delas mesmo assim. Então as elfas perguntam por que ele confia tanto nelas, e que até os da própria vila as abandonaram. Mas ele não faz isso, e querem saber o motivo? Ren diz que o grupo do herói expulsaram ele, e percebeu que ninguém confiava em ninguém ali, e que se tivesse confiado mais neles, as coisas poderiam ter sido diferentes. E agora tem amigos, e que quer se forçar para ter um vínculo de confiança, deixando elas até mais felizes. E quando estava indo chamar Tanya e Kanade para almoçarem, um estranho começa a perguntar o nome delas, dizendo que elas são lindas e merecem companhia dele, e que elas serão dele, que deixa até as elfas assustadas por isso e negam na hora. Mas o problema é que ele é Edgar, o filho do senhor daquelas terras, e faz os cavaleiros cercarem ele, e diz para entregá-las, mas mesmo assim ele recusa, e teve que derrubar os cavaleiros na porrada, mas mesmo assim Edgar não vai desistir e decide ameaçar a vida dos moradores ali, já que eles não passam de ferramentas. Então Ren percebe-se que se salvar um, os outros ficarão feridos. Mas as elfas também podem usar magia, mas se isso ocorrer, elas não terão uma liberdade na cidade. E em sua cabeça consegue montar círculos mágicos de fogo, e invoca diversos círculos, salvando todos os reféns, sendo isso uma habilidade élfica, que permite lançar vários feitiços ao mesmo tempo, e ainda manda Edgar ir embora e nunca mais voltar, deixando as elfas animadonas, e os moradores muitos gratos, mas dizem para eles irem embora, e fugirem dali, e de longe o herói está de olho em Ren. Runa estava contando o que aconteceu, e perceberam que esse pacto permitiu ele controlar melhor o poder mágico, e que isso abriu o potencial mágico dele, e as duas dormiram demais enquanto isso acontecia. E de acordo com os habitantes, isso é mais perigoso do que parece, já que Edgar sequestra mulheres e abusa delas, e o pai dele usa seu poder para silenciar as vítimas. E os cavaleiros não conseguem achar evidência nisso, que deixa Tanya putaça, já quer tacar fogo na mansão de Edgar, e por isso mesmo devem agir com cautela, e pensar até sair da cidade, mas assim não conseguirá ajudar as pessoas da cidade, e elas também querem salvar aquela cidade. Edgar relatou tudo pro seu pai, e se alguém tentar registrar queixas do cavaleiro, dará um jeito. E também dá a ordem de trazer informações ou capturar o Ren, e chama uma das suas servas. Mas como ela demorou um segundo, já é punida na base da porrada, com Edgar apenas se divertindo. Ren foi registrar uma queixa na ordem dos cavaleiros, e nem a recepcionista sabe o que falar, então parece que os cavaleiros dizendo que foi apenas uma pequena discussão, que se tentasse dizer mentira seriam executados. E uma mulher vendo tudo isso. Ren agora tem certeza que os cavaleiros e o Senhor das Terras trabalham juntos. E atrás deles aparece uma cavaleira querendo falar com eles, que pede até desculpas por ter seguido eles. O nome dela é Stella, vice-comandante dos cavaleiros daquela terra. E após eles se apresentarem, já os agradece por conseguirem capturar aqueles bandidos e se sente incompetente para a tarefa que foi feita. E por isso quer punir os erros da família do Senhor das Terras, e quer a ajuda deles. E que a maioria dos cavaleiros foram comprados, e esqueceram seu dever de cavaleiro. Até o comandante não é exceção, e quer fazer os cavaleiros voltarem à origem, e enquanto pensava em como fazer isso, eles apareceram, e pede ajuda a eles. Ren fica desconfiado, mas Kanade diz que ela tem boas vibrações, e por isso decidiram ajudar, e o único motivo deles irem atrás das terras é que não gostam do jeito que funcionam as coisas, que deixa Stella impressionada com a atitude dele. Então antes de tudo, irão atrás de provas para incriminá-lo, e por isso irão fazer uma armadilha. Espalha rumores que um armazém tem provas contra o Senhor das Terras. E se isso for verdade, seria o fim de Edgar e dos cavaleiros, e devem lidar com isso mais rapidez, sem que os cavaleiros corretos descubram algo. Ao entrarem no armazém, um a um está caindo no chão, e as elfas travaram as portas. E a precisão de Ren está perfeita, graças à arma feita pelo anão, que conseguiu terminar a manopla. E agora só falta a adaga, mas quando vai derrubar o líder, ele consegue se defender e também percebe Stella. Mas nesse momento já dominaram o filial dos cavaleiros, e mesmo assim quer acabar com Ren. Mas antes disso, terá que acabar com Stella, mas foi incapaz disso, e enquanto isso, Edgar está espancando sua serva, puto porque os cavaleiros foram presos, mas ainda possui 100 cavaleiros, então aparece o herói para dar uma ajudinha, dizendo que Ren é um domador que domou espécies supremas, e que ele não tem chance contra ele, e perderá tudo, e dá um anel a ele, um anel que traz a morte ao seu alvo, e as emoções negativas dele, e aumentará o poder do anel, e apenas vai embora. Aquela serva vivia tranquilamente em sua casinha e era famosa pela sua cauda, e tinha uma vida sossegada até o dia que Edgar a capturou. Stella foi até a casa do Senhor das Trevas, mas aqueles guardas não querem liberar a entrada. Então ela dá duas opções a eles, deixar elas passarem ou obedecer às ordens das trevas. Então eles decidem atacar, e são fortemente cercados, mas eles possuem Tanya e Kanade e Stella em seu lado. E de cima, Edgar vê no pau quebrar, confiante que consegue até domar elas utilizando aquele anel, mas não sabe onde está Ren. Ren foi atrás das pessoas capturadas
capturado com as elfas, e uma delas usa um tipo de rastreamento para achar pessoas, e depois usa magia de teleporte para evacuá-los, e assim conseguiram provar para incriminar o Senhor das Trevas e Edgar. Mas Runa achou um sinal forte, que não é humano, algo do nível de uma espécie suprema, e não sabe se ela também foi sequestrada, ou se é um triunfo do Senhor das Trevas. Então as duas irão salvar as pessoas, e Ren irá atrás desse sinal, e são compradas com um cafuné, mas se ele não voltar inteiro, será forçado a fazer 100 cafunés. Quando Ren chega até a fonte de poder, encontra a espécie suprema semideus, e vai correndo para curá-la, com ela morrendo de medo, e se apresenta como Nina, e já abraça ele. Quando Edgar foi tentar capturá-la, Nina se defendeu, e por isso ameaçaram os moradores de onde ela morava, e ela acabou sendo escravizada, com Edgar se divertindo, batendo nela, e está sozinha com dor desde então, e por isso Ren vai salvá-la. Mas ela está com um colar com um feitiço poderoso. Ren sabe lidar com isso, já que aquilo é um colar semelhante à habilidade de Domador, mas quando vai sobrescrever seu controle, acaba recebendo dano da coleira. Mas mesmo assim não vai desistir nela, e consegue livrá-la daquele colar, e acabou ficando um pouco cansada, com Nina preocupada com ele, já que não quer que ele sofra. Ainda não conseguiram entrar na mansão, mas ainda estão bem de boas, e ainda chega o reforço das elfas, que já salvaram os reféns e agora não precisam temer mais. E agora avançam com tudo, e o Senhor das Trevas já está desesperado com isso, mas Edgar diz que já pode fugir, já que ele vai cuidar disso. Todas já entraram na mansão, e encontram Ren com Nina, e elas já estão acostumadas com ele, com outras, e essas espécies são adoradas pelos humanos e raramente aparecem na presença deles. Então Kanade começa a se esfregar nela, já que ela é toda fofinha, mas isso acaba quando prenderem Edgar e o Senhor das Trevas, e encontra o velho bem quando ia fugir, e apenas prendem ele, mas Edgar aparece e diz para Ren morrer fazendo o ceifador aparecer, dando um ataque direto nele, e de cima o herói vendo isso, dizendo que agora pode dormir tranquilo, mas nada aconteceu com Ren. Parece que foi apenas uma ilusão, com todas preocupadas com ele, já que aquilo foi uma foice da morte, um feitiço da morte instantânea, mas não sabem por que nada aconteceu, então Runa quer tentar algo, e tá com uma nuvem de veneno nele. Mas nada acontece, e diz que fez isso porque ficou se perguntando por que Ren só conseguiu um poder após firmar o contrato com as duas, e imaginou que o pacto delas deu poder de anulação de efeitos, já que o pacto com uma espécie suprema pode anular fácil esse tipo de efeito. E de longe, Nina assustada vendo isso, e de cima Edgar indignado que nada aconteceu, achando que Ren vai tirar tudo que ele tem, dando ódio suficiente ao anel, fazendo algo que não deveria existir aparecer. E nenhum ataque forte de Ren faz efeito, e aquela gosma faz um tipo de demônio aparecer, e as memórias de Ren bateram forte, já que foi aquele demônio que destruiu sua vila natal, que como gratidão vai matá-los. Mas antes vai brincar com outras pessoas, sendo seu alvo as pessoas da cidade. E quando ele pensa em fazer tudo sozinho, percebe que tem muita gente o apoiando, Stella cuidará das pessoas da cidade e de Nina. Ela até tenta ir com ele, mas Ren sabe que ela odeia lutar, e por isso ela tem que ficar. O demônio já começou o ataque na cidade, já é derrubado pela Kanade, e encontra o grupo de Ren o esperando, mas ele só está se divertindo com aquela situação, e mesmo tomando vários ataques, ele apenas ri. Mas o tempo foi suficiente para as elfas lançarem seu ataque, mas não teve nenhum arranhão, e como está 5x1, decide invocar uma ajudinha para seu lado e invoca diversos monstros, que são bem inúteis, mas ele pode chamá-los infinitamente e também pode lutar ao mesmo tempo, e nem um sopro de fogo de Tanya é suficiente, mas isso era apenas o aquecimento do demônio, e começa a destruir toda a cidade. Então o Ren distrai ele de novo, e as elfas conseguem perfurá-lo, e ele aumenta os limites de Tanya e Kanade, que começam a fazer altos ataques combinados, mas mesmo assim ele levou só alguns danos, e agora invocou diversos monstros que voam e terrestres, e vai voando para se preparar para destruir a cidade, e Ren quer tentar algo, mas enquanto isso as pessoas da cidade estão em perigo, então as elfas usaram magia de teleporte para colocar as pessoas em segurança, mas terão que revelar sua identidade, mas mesmo assim irão fazer isso. O herói não quer se meter nessa luta, já que o único objetivo deles é o Lorde Demônio, e a maga também não quer fazer nada, mas o Calvão e a Mina queriam fazer algo, mas ficaram calados com medo do herói, e o herói não quer ir, porque não é possível que Ren também sobreviva a isso. Os cavaleiros não corrompidos estavam tentando fazer o seu máximo, mas são poucas pessoas, e por sorte chega as elfas, que dizem que irão usar magia de teleporte para ajudar os cidadãos. Então os cavaleiros irão levar os cidadãos para lá, e enquanto isso as elfas ficaram protegendo a Nina. E Tanya e Kanade têm que segurar a multidão, já que Ren tem que guardar o seu máximo de poder. Os cidadãos chegaram ao círculo mágico, mas estão preocupados já que foram fadas que fizeram isso. Mas o vencedor de cachorro quente lembra delas, e ainda recebe uns elogios sobre o dogão. E vai para o círculo sem
medo, e agora aparece a criança que chamou elas de bonita. E depois disso, todos entram no círculo, mas quando o outro grupo vai entrar, os monstros aparecem, então uma delas terá que lutar. Há muitos monstros para Kanade e Tanya, e por isso chegam os aventureiros para ajudar, que tiveram um pedido direto da recepcionista para ajudarem o Ren a salvar a cidade, já que o grupo do herói não vai ajudar. E também o anão ajudou, que deu diversas armas boladas para os aventureiros, e todos liberam um caminho para Ren. E os teleportes não param, e enquanto isso, Nina percebe que sempre correu de tudo, e todos estão lutando e acabou sumindo, e para Ren usar seu poder, precisa estar na frente dele. Só tem uma pessoa que pode levá-lo para cima sem riscos. E nessa hora aparece Nina, dizendo que não pode apenas fugir e também quer ajudar, e ela mesma tem esse poder, já que possui o poder de manipulação espacial. Então Tanya e Kanade lidaram com as pestes, e Ren e Nina com aquele demônio, e quando chegam na posição perfeita, Nina usa o teleporte, e assim ele consegue ficar cara a cara com ele, e aumenta seu próprio poder, e apenas trisca no demônio e começa a ser corrompido. Mas lembrando das mulheres consegue se safar, e ainda tomar o controle de todos aqueles monstros, e com um comando que faz os monstros eliminarem o demônio. Com o demônio achando esse final bem interessante, e como Nina ficou sem mana, tiveram que ser salvos pela Tanya, e mesmo que alguns saíram machucados, no final conseguiram os proteger. Depois de 3 dias, a cidade voltou a andar, e Stella se tornou capitã dos cavaleiros, e os comprados foram punidos na capital, e procuraram a aldeia de Nina, mas parece que eles mudaram. E Kanade esteve ajudando os moradores, todos já sabiam que Tanya era uma dragonoide, e as elfas estão se dando bem na cidade. Nina quer ajudar, mas o Ren também quer ficar com todos ali, e por isso também quer fazer um pacto com ele, e dessa vez ele nem pensa muito, e já faz aquele mesmo progresso, e consegue com bastante facilidade, e agora todas ficaram grudadas nele. Stella entrou em uma espécie de colaboração com a guilda, e agora podem proteger a cidade com tudo que tem, e a guilda também tem que conversar com eles, já que Ren foi promovido aventureiro do rank C, que significa que ele pulou um nível. Tudo isso porque derrotou um monstro de rank A, e por isso terá um banquete, e apresenta nova integrante, e a recepcionista já vai pra cima abraçá-la. E também foram ali porque o quarto está sem espaço, e foi ali atrás de uma casa, e a guilda possui diversas casas, e todos aceitam essa ideia, e por isso vão atrás de uma casa ideal, e só a última conseguem achar a ideal, com tudo exatamente como pediram, e por isso eles perguntam por que a casa foi a última a ser mostrada, sendo o motivo que tem fantasma nelas. E as únicas coisas que ele faz é vibrar o travesseiro antes de dormir, deixar água gelada, trocar sal por açúcar, enfiar ovos podres no sapato e espalhar curry nas roupas. E a única com medo disso é a Kanade, então primeiro irão verificar a casa, e a recepcionista irá esperar a fuga deles. Ao entrarem está tudo normal, e está tudo limpinho, até tudo começar a se mover e o fantasma aparecer na frente deles, dando um sustão em Kanade, e o fantasma desvia até da purificação, e só quer que eles vão embora, e percebem que ela não consegue atacar ninguém, e por isso vai ficar dando um susto em Kanade. Mas Kanade ficou com tanto medo que conseguiu até acertar um ataque nela, já que seu corpo transcendeu o espírito, e agora ela é a presa, e nem consegue mais fugir por causa das elfas, e Tanya segura Kanade, mas Ren só quer conversar, e antes disso ela tenta dominar o corpo dele, mas acaba sendo parada pelo domador, já que um dia um morador contou sobre os domadores de fantasma, e só de ouvir isso aprendeu, e ainda ela tenta resistir, então ele só coloca ela no chão, e ela já desiste, e agora eles vão apenas conversar. O nome dela é Tina, e foi criada em outra cidade, morreu aos 40 anos e parou ali, e consegue se locomover até que muito, e foi morta com um sádico safado, e já que perdeu, vai sair dali. Kanade ainda está com medo, mas com o tempo vai conseguir aceitar isso. Então Ren pede permissão para Tina para morarem ali, já que ela fez o preço da casa cair, mas na real só foi boa vontade dele, e ela pode aproveitar para não passar pelas paredes e ensinar as elfas a cozinharem. E agora eles têm um novo companheiro e também uma casa. O grupo do herói foi atrás dos mantimentos para uma semana, e como não trouxe dinheiro, quer tudo de graça, mas os vendedores não vão fazer isso por eles, já que não fizeram nada pela cidade. Então bravos decidem ir para outra loja, mas nenhuma loja dará nada a eles, nem os moradores querem eles ali. E o herói apenas quebra a loja do homem, e sai ouvindo que Ren é mais herói que ele. Ren ganhou um monte de coisa, mas só percebeu um mercado agitado, e acha que ele estava apenas animado, e ainda recebe um bem-vindo ao lar. E nessa noite possui um banquete para comer, e de brinde o obrigado de Nina, por não estar mais sozinha, que faz Ren perceber que naquele dia perdeu tudo, e ser do grupo do herói não preencheu esse vazio, mas conhecer ela sim, e acaba lembrando de seus pais, e começa a chorar na mesa, e diz que está com fome ao ponto de chorar. E assim, esta temporada acaba com um gostinho de quero mais. Já pensou em aprender a pôr sua ideia no papel, ou até mesmo melhorar elas? Você aprenderá a melhorar seus traços, e assim você começará a vender suas próprias artes, além de você ganhar um certificado de um dos maiores cursos do Brasil. Clique agora no primeiro link dos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até a próxima!